O burburinho elegante do leilão beneficente da Fundação Carter enchia o salão do Hotel Waldorf. Luzes de cristal brilhavam sobre vestidos de seda e ternos impecáveis, enquanto o champanhe borbulhava em taças delicadas. Eu estava ali, tentando me sentir à vontade em meio àquela atmosfera de riqueza e sofisticação, um mundo distante da minha rotina de trabalho duro em uma pequena galeria de arte no Brooklyn. Havia economizado cada centavo para comprar aquele vestido azul marinho, um modelo simples, mas que eu esperava que me fizesse sentir um pouco mais parte daquele universo. Eu sabia que não pertencia àquele círculo. Fui convidada por Marisa Swan, a curadora da galeria e uma mulher de generosidade rara, que acreditava no meu potencial e insistiu para que eu a acompanhasse. É importante para você conhecer essas pessoas, Tânia. Elas são os mecenas da arte, os colecionadores. Uma noite como esta pode abrir portas, ela havia dito com seu sorriso encorajador. Mas enquanto observava os rostos conhecidos da alta sociedade nova-iorquina, sentia um nó se formar no meu estômago. Minha insegurança era uma velha conhecida, mas naquela noite parecia mais intensa, focada em um ponto específico que sempre me assombrou, minha calvície precoce. Começou no final da adolescência e, apesar de todos os tratamentos, a cada ano se tornava mais evidente. Por anos, escondi minha cabeça sob lenços e chapéus, mas Marisa, com sua franqueza gentil, me convenceu a ir de cabeça descoberta. Sua paixão pela arte e sua inteligência brilham mais do que qualquer cabelo, Tânia, ela havia afirmado. Mesmo assim, sem o véu de tecido, me sentia exposta, vulnerável aos olhares curiosos e, pior, aos comentários maldosos. Enquanto Marisa conversava animadamente com um senhor de cabelos brancos e sorriso caloroso, senti um olhar fixo em mim. Era Beatrice Thor, uma socialite famosa por sua fortuna herdada e por sua língua afiada. Ela estava acompanhada de um grupo de amigas igualmente elegantes e igualmente cruéis, seus risos ecoando pelo salão como pequenos dardos venenosos. Beatrice fez um gesto discreto com a cabeça em minha direção e sussurrou algo para suas amigas, que imediatamente voltaram seus olhares para mim, contendo o riso com dificuldade. O calor subiu pelo meu pescoço e minhas mãos ficaram frias. Tentei desviar o olhar, fingir que não tinha notado, mas a sensação de estar sendo dissecada era insuportável. Finalmente, Beatrice se desvencilhou do seu grupo e caminhou em minha direção, seu sorriso afetado e seus olhos avaliadores percorrendo cada centímetro do meu corpo. Ela parou a poucos centímetros de mim, seu perfume caro invadindo meu espaço pessoal. Marisa, querida, ela disse, sua voz carregada de falsa doçura, ignorando completamente a minha presença. Que surpresa vê-la aqui. E quem é esta sua acompanhante? Ela lançou um olhar condescendente para mim, parando por um instante em minha cabeça antes de voltar para Marisa. Um visual interessante, devo dizer. Uma declaração de moda ousada ou apenas uma infeliz perda de cabelo? O riso contido das suas amigas se tornou mais audível. Senti meu rosto queimar e minhas bochechas corarem. Palavras de defesa vieram à minha mente, afiadas e amargas, mas minha garganta parecia ter se fechado. Eu estava paralisada, revivendo a mesma humilhação que senti tantas vezes antes, a sensação de ser uma aberração em um mundo que valorizava a beleza convencional acima de tudo. Olhei para Marisa, esperando algum apoio, mas ela parecia ter sido pega de surpresa pela agressividade de Beatrice. Antes que eu pudesse gaguejar qualquer resposta, uma voz grave e familiar se fez ouvir ao lado de Beatrice. Na verdade, Beatrice, acho que é uma demonstração de coragem e individualidade. Era Julian Swan, o filho mais velho de Marisa, um renomado arquiteto cuja opinião era respeitada e cujo charme era inegável. Sua presença sempre atraía olhares, e naquela noite não era diferente. Ele sorriu para Beatrice, mas seus olhos estavam fixos em mim, transmitindo uma inesperada onda de apoio. O salão, que antes ressoava com murmúrios e risadas, pareceu prender a respiração. A aparição de Julian Swan ao meu lado foi como uma onda que silenciou a multidão, focando a atenção em nós. Beatrice Thor, visivelmente surpresa, piscou algumas vezes. Seu sorriso afetado vacilou, substituído por uma expressão de confusão. Ela não esperava ser interrompida, muito menos por alguém com o status de Julia.
Julian, querido, Beatrice começou, recompondo-se rapidamente, mas sua voz não tinha o mesmo tom afiado de antes. Não a reconheci, você a conhece? Seus olhos deslizavam de Julian para mim, buscando uma explicação para aquela intervenção inesperada. Julian manteve o sorriso, mas havia um brilho nos seus olhos que sugeria mais do que mera cordialidade. Ele se virou para mim, estendendo a mão. Tânia, não é? Sou Julian. Marisa falou muito bem de você. Sua voz era calma e ressoava com uma autoridade natural. Enquanto apertávamos as mãos, pude sentir a firmeza do seu toque, um gesto simples que me transmitiu uma sensação de estabilidade. Ele então se voltou para Beatrice, seu tom levemente mais sério. Sim, Beatrice, eu conheço a Tânia. Na verdade, devo a ela mais do que posso expressar. Uma onda de choque percorreu o pequeno círculo que se formava ao nosso redor. As amigas de Beatrice trocavam olhares, a curiosidade estampada em seus rostos. Até Marisa, que se aproximou, parecia surpresa. Eu entendo que a aparência é valorizada neste meio, Julian continuou, sua voz agora um pouco mais alta, o suficiente para que mais pessoas começassem a prestar atenção. Mas eu espero que, como patrocinadores da arte, vocês também valorizem a beleza da inteligência, da bondade e da resiliência. Ele olhou diretamente para Beatrice, que parecia murchar sob o seu olhar. A Tânia personifica todas essas qualidades de uma forma que poucas pessoas que conheço conseguem. O silêncio no salão se tornou quase ensurdecedor. Podia sentir os olhares de dezenas de pessoas sobre mim, mas desta vez não eram olhares de julgamento ou de escárnio. Eram de curiosidade, talvez até de admiração. Eu estava atordoada. O que Julian estava fazendo? E por que ele diria algo tão forte? Ele fez uma pausa, varrendo o olhar pelo salão antes de se fixar em mim novamente. Há alguns anos, quando eu estava passando por um dos momentos mais difíceis da minha vida profissional, preso em um projeto sem saída que me custou centenas de milhares de dólares e minha reputação, eu estava à beira de desistir. As pessoas cochichavam. Julian Swan, em apuros financeiros. Era impensável para a maioria. Ninguém sabia. Ninguém parecia se importar em ir além da superfície da minha fachada perfeita. Ninguém, exceto a Tânia. Minha mente voltou para meses atrás, quando Julian, que eu pensava ser um renomado cliente de Marisa, estava frequentando a galeria com uma frequência incomum. Eu o vi ali, quase sempre sozinho, com um ar de cansaço que destoava de sua imagem pública. Ele não falava muito, apenas observava as obras com uma intensidade que eu não compreendia na época. Julian continuou, e suas palavras preencheram o salão com uma verdade crua e inesperada. Eu estava com uma dívida de quase $300 mil por conta de um investimento desastroso. Minha empresa estava à beira da falência. Eu estava isolado, envergonhado demais para pedir ajuda a quem quer que fosse da minha família ou do meu círculo social. Ele olhou para Marisa, que agora tinha uma expressão de profunda tristeza e compreensão no rosto. Eu vinha para a galeria da minha mãe não para apreciar a arte, mas para me esconder do mundo. E, por alguma razão, Tânia notou. Senti meu rosto corar novamente, não de vergonha, mas de uma mistura de incredulidade e surpresa. Eu me lembrava daquelas semanas. Julian parecia distante, seus olhos vazios, e ele passava horas apenas sentado em um banco na galeria, olhando para o nada. Um dia, ele estava olhando para uma tela abstrata que eu particularmente amava. Essa pintura, ela te traz alguma paz? Eu havia perguntado, impulsivamente. Ele apenas me olhou com uma expressão de surpresa, como se tivesse esquecido que alguém mais estava na sala. Não paz, Tânia. Apenas uma estranha familiaridade com o caos. Foi então que comecei a conversar com ele, sem saber quem ele era, apenas sentindo uma conexão com sua dor silenciosa. Eu falava sobre a arte, sobre a beleza da imperfeição, sobre como a vida era cheia de reviravoltas. Não ofereci soluções, apenas ouvi. Eu compartilhava pequenos detalhes da minha própria luta diária, das contas que precisava pagar, dos desafios de viver em uma cidade tão cara. Acho que, de alguma forma, minha vulnerabilidade genuína o tocou.
Tânia nunca me perguntou sobre dinheiro ou status, Julian prosseguiu, sua voz forte e clara. Ela me viu como um ser humano, e não como o Julian Svan que todos esperavam que eu fosse. Ela me ouviu sem julgamento. Ela me disse para não ter medo de começar de novo, que a verdadeira força está em se reerguer, não em nunca cair. Ele olhou para mim, e pela primeira vez, vi gratidão e um profundo respeito em seus olhos. Ela não sabia da minha situação financeira. Não fazia ideia de que eu estava perdendo tudo. Ela simplesmente me estendeu a mão, me ofereceu uma conversa real, uma perspectiva humana, quando todos os outros esperavam que eu fosse perfeito. O olhar de Julian varreu a sala, detendo-se em Beatriz e suas amigas, que agora pareciam chocadas e visivelmente desconfortáveis. Então, quando eu ouço comentários maldosos sobre a aparência de alguém, sobre algo que não define o seu caráter, eu sinto que preciso falar. Porque a beleza que importa não é a que se vê na superfície, mas a que se cultiva por dentro. Ele se virou para mim novamente, e havia um reconhecimento profundo em seu olhar. A Tânia é uma das pessoas mais autênticas e fortes que já conheci. E ter a coragem de ser quem você é em um mundo que tenta te moldar a todo custo, isso sim é uma declaração. Isso é valioso. Mais valioso do que qualquer fortuna ou status. O silêncio era absoluto. Beatriz estava pálida, seus lábios se movendo, mas nenhuma palavra saindo. As pessoas ao redor, que antes a admiravam, agora pareciam evitá-la com o olhar. O Sr. Michael, um dos convidados mais proeminentes, que havia dado risada das piadas de Beatriz, pigarreou e desviou o olhar para o chão, visivelmente constrangido. A dinâmica da sala havia mudado de forma irreversível. Eu não estava mais encolhida, não estava mais com vergonha. Eu me sentia vista. Vista de uma forma que nunca havia sido antes. A sala ainda estava em choque. A voz de Julian havia cortado a atmosfera superficial como uma faca. Ninguém ousava falar. Beatriz, a rainha daquela colmeia de socialites, estava completamente desarmada, seu rosto antes arrogante agora contorcido em uma mistura de fúria e humilhação. Ela tentou se recompor, mas a autoridade de Julian pairava no ar. Bem, Julian, ela gaguejou, sua voz arranhada. Eu não quis ofender. Foi apenas uma observação. Julian a olhou com uma expressão de desapontamento. Observações, Beatriz, podem carregar mais peso do que as palavras. Elas podem humilhar, ferir, e diminuir o valor de uma pessoa por algo tão superficial quanto a aparência. A verdadeira elegância, como aprendi, está na forma como tratamos os outros, e não na forma como nos apresentamos. Minha mãe, que estava a uma certa distância e havia testemunhado tudo, caminhou lentamente em minha direção. Seus olhos, que muitas vezes me olhavam com uma preocupação silenciosa pela minha falta de feminilidade convencional, agora pareciam carregar um novo tipo de compreensão. Ela pegou minha mão e a apertou levemente, um gesto raro de apoio público que me pegou de surpresa. Aquele momento foi um divisor de águas para mim. A vergonha que eu carregava há anos, o peso das expectativas alheias, começou a se dissipar. Eu não estava sozinha. Julian não apenas me defendeu, ele validou a minha essência, a parte de mim que eu sempre senti que precisava esconder. Ele me viu além da minha calvície, além das suposições. Então, com a cabeça erguida, olhei para Julian. Obrigada, eu disse, minha voz um pouco trêmula, mas firme. Por suas palavras e por sua verdade. Ele apenas acenou com a cabeça, um leve sorriso de canto de boca. Você merece ser vista, Tânia. A atmosfera do leilão, antes fria e impessoal, pareceu se aquecer com uma nova energia. As pessoas começaram a se dispersar, mas os olhares para Beatriz eram de desaprovação. Ela, por sua vez, agarrou o braço de uma das suas amigas e praticamente arrastou-a para fora do salão. Marisa veio até mim, seus olhos marejados. Tânia, eu sinto muito por você ter passado por isso. E Julian, eu não fazia ideia de que você estava passando por algo assim. Julian deu de ombros. Algumas verdades só podem ser ditas na hora certa, mãe. Ele se virou para mim novamente. A propósito, Tânia,
Você tem um talento incrível para identificar arte que ressoa com a alma. Tenho alguns projetos que podem te interessar, algo que vai além de arranha-céus. Senti meu coração dar um salto. As portas que Marisa havia mencionado, aquelas que pareciam tão distantes, estavam agora se abrindo de uma forma que eu jamais imaginei. Não era apenas uma oportunidade de negócio, era um reconhecimento do meu valor, da minha inteligência, da minha sensibilidade. Saí do Waldorf naquela noite com a cabeça leve, os passos firmes. O ar frio de Nova York parecia revigorante, e as luzes da cidade brilhavam mais intensamente. Eu não tinha mudado fisicamente, mas a forma como eu me via e como eu permitia que o mundo me visse havia mudado para sempre. Eu não precisava mais me desculpar por quem eu era. Minha calvície não era um defeito, mas uma parte da minha história, um símbolo de superação. A mensagem daquela noite ecoava em mim: a verdadeira beleza não pode ser definida por padrões superficiais ou por julgamentos alheios. Ela reside na coragem de ser autêntica, na capacidade de se levantar após a queda e na força de estender a mão, mesmo quando se está em pedaços. Se você já se sentiu humilhado, diminuído ou invisível por algo que te faz único, saiba que a sua história é valiosa. Você é suficiente, exatamente como você é. E você merece ser visto. Obrigada por ouvir a história de Tânia. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias emocionantes, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.